Você sabia que é uma mentira que a atração tem a ver apenas com a beleza? Eu vou te mostrar como que a ciência nos mostra outros atributos que tornam realmente uma pessoa atraente para outra. E vou fazer isso te apresentando 5 maneiras. Eu te garanto que nada do que a gente vai falar aqui tem a ver com matérias desse tipo aqui, ó. Essas matérias definem padrões de beleza pela curva do rosto, espessura do queixo, tamanho do nariz. Nada disso. Inclusive, se você mede o teu valor por esses guias de beleza, por favor, tá na hora de repensar isso. É como diz aquela frase, quem ama o feio, bonito lhe parece. O que nós vamos entender aqui é que beleza física é apenas um pequeno aspecto da atração. Quem nunca conheceu uma pessoa que esteticamente é linda, maravilhosa, tá até naqueles padrões de beleza, mas que no fim das contas não tem aquele brilho? Ou é rude na forma de falar, de agir, ou de se relacionar com os outros. Ou mesmo é alguém que tá tão perfeita ali que chega a passar uma artificialidade que também não conecta. E o oposto também é verdadeiro. Aquela pessoa que não é tão bonita assim, ela tem de repente aspectos do rosto um pouco não tão proporcionais, ou tem um nariz maior, ou enfim, só que é alguém atraente, charmosa, que tem aquele tchan, aquele algo a mais que às vezes a gente nem consegue explicar. Por isso que a atração é um interesse que a gente tem tanto pela pessoa quanto pelas atitudes e formas de agir dela, os gostos, a forma que ela se veste, que pode a gente estar ali mais atraído por um aspecto específico ou esse algo maior, ampliado, que a gente vai incluir aí a aparência também, mas a aparência é só um elemento no todo. E a atração é o que nos leva ao desejo. Então a gente vai entender juntos nesse vídeo algumas formas que a gente pode fazer para se tornar mais atraente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Anne Streit, sou psicóloga, comunicadora de saúde, tanto aqui no canal do YouTube quanto lá no meu Instagram. Eu compartilho conteúdo sobre saúde mental, relacionamentos, autoconhecimento e hábitos saudáveis de vida. Por isso, se tu ainda não for inscrito no canal, já aproveita para te inscrever, aproveita para ir lá no Insta conhecer e seguir o meu perfil. É bem rapidinho para ti e para mim e para os conteúdos aqui chegarem mais pessoas é muito, muito importante. Inclusive, falando sobre o Instagram, eu compartilhei uma caixinha de perguntas e perguntei para quem estava ali no Instagram o que eram os aspectos, que coisas faziam com que uma pessoa se tornasse atraente para as pessoas que estavam ali respondendo. Vamos ver o que o pessoal falou. A forma como ela cuida e demonstra afeto, gentileza, saber e gostar de cozinhar, o falar com coerência e propósito, uma pessoa divertida naturalmente, estar presente, ouvir, se interessar de verdade e demonstrar que quer estar comigo, pessoas que ouvem e conversas profundas, brilho no olhar, bom humor, aquela vibe de eu curto viver, leveza é tão atraente, tratar os outros bem, fico encantada quando alguém fala sobre algo que gosta muito, me fazer rir, que não fale só de si própria, pessoas que percebem se o outro está ou não bem, pessoa animada que topa tudo e ao mesmo tempo com maturidade e visão de futuro, a pessoa ser responsável, ponta firme, sabe? Falar e cumprir o prometido. Me apaixonei assim. Muito boas essas respostas, a gente consegue ver aqui que a aparência, quando a gente vê esse bloco de outras características, às vezes fica lá, né? Esquecida num canto. Então agora a gente vai falar sobre 5 maneiras de se tornar mais atraente para alguém. Em primeiro lugar, expressar afeto. Alguém que tem habilidade para expressar o afeto que sente se torna atraente tanto pela coragem de fazer essa demonstração de afeto, porque vamos combinar que poder expressar o afeto que sente não é para qualquer um, né? Primeiro a pessoa tem que ser ali corajosa diante daquilo, porque é muito fácil a gente ficar ali na coxia, a gente ficar ali, né? Só atrás do palco, atrás dos panos, então poder demonstrar o afeto que sente, poder, aquela clássica, né, a primeira pessoa que disse eu te amo, tem uma dose importante aí de coragem também é um atrativo que a gente vai ver até instintivamente, né, de atração, então tem essa coragem da demonstração. Alguém que expressa o seu afeto de forma adequada é uma pessoa que tá ali, que tem ações de investimento emocional. E se a gente for pensar nos relacionamentos, especialmente os relacionamentos amorosos, quando não tem expressão de afeto,
aquela relação ela vai ficando muito pobre, vai ficando muito fria. Então não adianta a gente amar muito alguém, a gente querer muito bem daquela pessoa, se isso que a gente sente e pensa fica guardado. E não é por acaso que a expressão do afeto, a expressividade do afeto é considerada uma habilidade social. As habilidades sociais são o conjunto de comportamentos e de habilidades que a gente vai poder desenvolver ao longo da vida. Então a gente pode aprender essas habilidades sociais, mas que quanto mais habilidoso a gente for socialmente, mais chance a gente tem de se relacionar melhor. E se relacionando melhor, nossa vida toda é muito melhor. Então, um nível de atração aqui que eu considero fundamental é alguém que sabe expressar o seu afeto, porque a gente não precisa estar ali se relacionando com uma porta, uma parede. Isso também fica às vezes sem sentido num contexto de relacionamento amoroso. Então, assim, a pessoa pode amar muito a outra, mas se ela não demonstra, o que adianta, né? O Walter Rizzo tem uma frase que eu já falei várias vezes aqui, que eu uso pra vida. Ele diz: o amor que não aparece ou não existe ou não me serve. Então, o afeto é a tradução desse amor. Se a pessoa não expressa o amor dela, é como se ela não amasse, né? Então, é preciso que a pessoa tenha capacidade de expressar esse afeto. E aqui, o componente de atração não tá nem relacionado diretamente a nós, né? Então, assim, não precisa que a pessoa saiba relacionar, saiba expressar o seu afeto pra mim, por exemplo. Mas quando a gente vê que alguém sabe expressar o afeto para uma terceira pessoa, isso também traz um componente de atração importante, né? Quando a gente vê que uma mãe consegue ser carinhosa e amorosa, isso também desperta a atração, desperta a nossa admiração. Esse é o ponto mais importante. E aqui vai a reflexão, né? O quanto que a gente tem de habilidade para expressar o afeto que a gente sente, para expressar o carinho que a gente sente, o quanto que a gente tem investido também nisso, né? Porque tem um investimento aí de tempo que é importante, de treino, de dedicação também que é importante, que não acontece ao acaso. Com relação a isso, eu lembro de uma paciente que uma vez ela estava se envolvendo com uma pessoa do sexo de interesse dela e ela muito tímida e a pessoa também, então basicamente deu a entender que eles não iam rolar, que não ia funcionar, porque não estavam ali demonstrando muito o interesse um pelo outro. E ela supôs então que era um relacionamento que não ia pra frente. E aí, esse casal então foi ter uma segunda temporada e nessa ela tava muito mais colocando a assertividade dela em prática, né? Ela tava muito mais ali corajosa com relação às questões dela mesma e ela começou a ser alguém que expressava mais o afeto, expressava mais o que ela tava sentindo, pensando, enfim, o que era importante para ela. E nisso ele também começou a fazer esse movimento, porque, né, pensa comigo assim, quando alguém expressa o carinho que sente por nós, é instintivo, é natural que a gente tenha vontade de retribuir, que a gente tenha vontade de fazer uma gentileza em troca, que a gente se sinta grato e também queira fazer isso pela outra pessoa. E foi o que estava acontecendo. Claro que era um sentimento genuíno ali que eles tinham, né? Então, não é só a expressão do afeto que vai fazer acontecer. Mas quando eles começaram a expressar mais e a sair daquele modo mais blasé, eles então conseguiram, né, seguir em frente. É um casal que tá aí até hoje e que vive a afetividade, assim, de uma forma muito saudável e muito bonita. O segundo item que eu separei pra gente pensar juntos é leveza e resiliência ao encarar os problemas. Tem coisa mais atraente do que alguém que sabe se resolver, sabe despachar os seus problemas, sabe dar conta da sua vida, que tem autossuficiência, que tem ali uma dose boa de autonomia e de proatividade. Essas pessoas que têm leveza e resiliência para encarar os seus problemas são aquelas pessoas que a gente admira, que se tornam atraentes pela forma que elas encaram a vida e pela maturidade emocional que elas têm. Imagina como é atraente uma pessoa que, por exemplo, compreende um problema que aconteça ali na relação de vocês, que consegue ouvir, que consegue observar o todo daquela situação, ao invés de agir de uma forma rígida ou impulsiva, jogando tudo pro alto, né? Alguém que tá ali, que tem maturidade emocional para resolver, para entender as coisas, para não levar tudo pro lado pessoal, sabe? Para poder realmente estar ali resolvendo aquele problema. Ou até em coisas simples, mas que nos relacionamentos vão fazer toda a diferença, porque a gente se relaciona enquanto a gente vive. Então, se essas coisas simples são mal resolvidas, a nossa vida fica uma bagunça, fica um caos e fica um estresse. Então pensa aquela pessoa, olha só como ela se torna assim admirável. Se vocês estão indo para um evento juntos, estão indo para um programa juntos e as coisas começam
a dar errado, começa a não sair como planejado. Então, acontece um atraso, acontece um problema de trânsito, acontece um imprevisto. E aí, no meio de todos esses imprevistos, a pessoa que tá do teu lado não tá fazendo um escarcéu pela situação. Pelo contrário, tá lidando com leveza, tá lidando com bom humor. Claro que dentro das possibilidades, né? Mas é alguém que sabe lidar com os perrengues, sabe lidar com os imprevistos, tem naturalidade, não é alguém que assim por uma mínima coisinha que deu errado já começa a xingar, já começa a reclamar de tudo, já traz um climão no ar, né? Assim, ai, num restaurante atrasou um pouco o prato, a pessoa já tá lá colocando, né, os cachorros pra cima do restaurante. Não, é alguém que tá ali, que maneja bem, alguém leve. Olha só como esse atributo pode deixar qualquer pessoa atraente e admirável. Em terceiro lugar, otimismo e esperança. Quem aqui que nunca se cansou de estar na companhia de alguém que só vê o lado ruim de tudo ou que só reclama? A pessoa pode ser assim, ó, perfeita, maravilhosa esteticamente, só que ela se torna muito feia no minuto que começa aquela conversa a pesar, com reclamações, com pessimismos, com choradeira. Obviamente que aqui a gente não tá falando de exageros, né? Então não é que a pessoa precisa pintar o mundo fantástico, mundo de Bob. Não precisa viver num otimismo excessivo, porque também, né, isso é algo que é meio discrepante. Só que o ponto é como que a pessoa encara a vida, como que ela enxerga as coisas. Ela tem ali, né, uma visão de esperança, ela tem uma visão de desenvolvimento, ela tem uma visão de que as coisas podem ficar melhor, ou é aquela pessoa que vai focar no lado negativo, que vai te puxar para aquele foco, né? E que quando vê, tu nem se importava com o trânsito, já virou um assunto pra ti o trânsito, ou aquela pessoa que só vai lá reclamar de tudo, que nada tá bom. O otimismo que a gente tá pensando aqui é aquele otimismo que vem com a espontaneidade, ou que vem pra minimizar algum pequeno probleminho ali em prol de algo maior, em prol de uma sensação de bem-estar. Imagina que tu tá saindo com alguém já há algumas semanas, estão se conhecendo, enfim, já estão começando num nível de intimidade ali, marcam de dar uma volta num parque aberto e de repente começa a chover. Uma pessoa pessimista poderia começar a reclamar daquela situação, deixar o ambiente ali, o encontro com uma tensão elevada, né? Um ponto de nem sentirem mais vontade de continuar aquele encontro ali, já ter vontade de ir embora, enfim, já como se tudo tivesse acabado por causa daquela chuva. Já uma pessoa otimista pode ver a chuva como uma oportunidade de fazer alguma outra coisa que leve à construção de novas histórias e que tem tudo a ver, se a gente for pensar, com o início de um novo relacionamento, né? Não que um relacionamento de mais tempo seja um relacionamento que a gente vá perder esse frescor do início. Não, isso é muito importante de poder ser cuidado e de estar ali naquela relação. Mas se no início a pessoa já não consegue lidar com os imprevistos ou já tem um foco no pessimismo, imagina quando as coisas começarem a dar errado, quando realmente vier um problema importante ali, né? Aquela pessoa vai fazer o quê? Vai acabar o mundo dela? Então, aqui é pra gente poder fazer uma autoanálise do nosso foco, da nossa percepção. Quanto que a gente dá de foco e de importância para as coisas imperfeitas da vida? Qual que é o nosso nível de tolerância para as coisas que não dão certo ou para que não saíram como a gente espera? Também tem um aspecto de uma habilidade de improviso. Então, assim, era o que eu esperava, eu gostaria que não tivesse chuva, mas choveu. Então, como que eu improviso? Como que eu faço ficar especial e bom aqui nesse lugar, nesse contexto, nesse momento? Então, poder ter uma visão positiva é também leveza para aquela relação, né? Quando eu penso nesse aspecto otimismo e esperança, eu não consigo deixar de pensar na minha avó, que é a minha avó materna, minha referência assim de vínculo seguro, que foi uma pessoa assim que passou por muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, assim, ela teve 5 filhos. Desses 5 filhos, os 2 primeiros ela perdeu na gestação ainda, porque ela levou um coice de um bezerro. Imagina, trabalhava na roça, assim, no interior. E o outro ela perdeu porque teve meningite. Então, assim, perdas muito traumáticas. Depois, quando ela tinha uns 30 anos mais ou menos, tinha 3 filhos pequenos, eles tinham
entre 9 anos e 6, ela ficou viúva e ela tinha todas as evidências, um contexto que ela era muito sozinha, teve que dar conta de prover, de, né, garantir ali a vida e sobrevivência daquelas crianças muito sozinha, sem uma rede de apoio. Então, assim, tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que só enxerga a vida com peso, com um aspecto de perda, porque teve muitas perdas ali, e muito pelo contrário, a resiliência dela fazia com que ela pudesse dar muito valor às coisas pequenas, dar muito valor às coisas boas que ela vivia. Então, ela era uma pessoa muito atraente aos meus olhos por causa dessa forma de enxergar a vida, por causa desse otimismo, dessa visão assim mais positiva, no sentido de focar naquilo que existe de bom, focar nas coisas que estão ali e justamente poder se deparar com as perdas ou se deparar com o lado B da vida, o lado sofrido da vida, pode fazer isso, pode fazer com que a gente dê mais valor para as coisas boas que existem, né? Então vem muito a minha avó na minha cabeça, assim, nesses momentos em que a gente às vezes está fazendo um desserviço pra gente mesmo, focando em procurar cabelo em ovo ao invés de viver aquele momento. Em quarto lugar, não poderia deixar de falar sobre a gentileza. A gentileza e a cordialidade fazem as pessoas se tornarem companhias mais gostosas da gente estar perto. A cordialidade de alguém que espera o elevador pra gente, né? Que tem calma e elegância no agir. Olha só como esses pequenos gestos fazem com que a gente também olhe para aquela pessoa com outros olhos. E aqui entra uma ressalva importante. Atualmente eu tenho a impressão de que a gente tá carente de cordialidade, de civilidade. Então, o que acontece? Quando alguém é cordial, muitas pessoas, e pessoas às vezes assim, adoecidas com essa falta de cordialidade, elas já interpretam aquilo como uma cantada, como uma indireta nesse cunho amoroso, o que na verdade pode ser um problema de interpretação mesmo e não da gentileza em si. Mas olha como se misturam essas coisas, né? Como a gente poder ser gentil, a gente fazer um gesto de gentileza, de cordialidade, até na forma de falar com a outra pessoa é atraente, a ponto da pessoa achar que ela tá recebendo uma cantada ali. E como que também as cantadas ou esse envolvimento pode começar através da gentileza, não que seja assim o propósito da gentileza é esse, né? Mas como a gentileza faz com que a pessoa se torne mais bonita aos nossos olhos, mais atraente. Aqui falando da gentileza, também sempre me vem na cabeça assim, alguém, uma pessoa mais velha, seja um homem, seja uma mulher, que sabe se vestir bem, que sabe se portar bem, que não perdeu as palavras mágicas, né? As palavras de civilidade, de cordialidade. Bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigada, com licença. Olha como isso torna a pessoa mais bonita, como torna a pessoa mais atraente, né? E isso também nas redes sociais, isso também no WhatsApp, né, numa conversa por mensagem, não precisa nem ser pessoalmente que isso acontece, mas olha como deixa a pessoa mais bonita mesmo assim, né, como desperta esse nosso olhar. E aqui, a gente não tá falando de formalidades, a gente não tá falando de florear a nossa forma de falar, não tô falando de uma artificialidade, mas uma gentileza dosada, né, uma gentileza que faz com que aquele envelope ali fique mais bem apresentado. E muitas pessoas acabam errando na dose, então querem ser gentis e ficam duras demais, assim, quase que perdem ali a sua essência, a sua espontaneidade. E não é isso, é uma gentileza que ela é naturalizada na vida, na forma daquela pessoa poder se relacionar mesmo, na gentileza como uma forma de viver. E em quinto lugar, conexão e empatia. Quero contar para vocês a história da minha primeira terapeuta. Na verdade, era a terapeuta da minha mãe. Eu tinha uns 9 anos. Em algumas sessões da minha mãe, eu fui. Não sei porquê, mas eu fui e fiz umas sessões com ela. E eu lembro, assim, né, com aquele meu olhar de criança, eu achava aquela mulher perfeita, eu achava ela linda, a mais cheirosa, a mais linda, a mais perfeita de todas, porque ela era educada, atenciosa, então ela era muito atraente aos meus olhos nesse sentido de admiração, nesse sentido de quero ser como ela, ou nossa, essa pessoa existe, né? E não só pela forma dela se portar, mas porque ela estava ali, disponível emocionalmente, porque ela tinha um espaço para a conexão acontecer, ela tinha empatia. E é esse aspecto que a gente encerra os itens de hoje sobre o que faz alguém se tornar atraente. Muitas vezes não é sobre a pessoa, mas é sobre como ela
faz a gente sentir. Não é sobre como ela tá ali e ela estar muito bem com ela mesma, que é importante também, mas é como ela nos olha, é como ela nos ouve, se ela nos ouve, se ela nos escuta de verdade, se ela se interessa de verdade por nós, por quem a gente é, pelo que tá acontecendo na nossa vida, né? Então, conexão e empatia são aspectos que fazem com que a pessoa se torne mais atraente, porque sem conexão e sem empatia não existem relações conectadas e prósperas, né? Então, são aspectos essenciais de toda a relação. E quando a pessoa consegue viver isso ou proporcionar um espaço de conexão e empatia nos seus relacionamentos, ela se torna alguém diferenciado, muito mais atraente, muito mais admirável. E me conta, o que tu achou dessas 5 características? Será que você tem alguma delas? Quais que pra ti estão em falta ou que tu reconhece aí que precisaria melhorar? O que a gente tem de mais especial aqui é que, diferente dos aspectos físicos, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, a gente consegue dar um jeito em muitas dessas características. A gente não precisa passar por nenhum procedimento cirúrgico para entrar em algum padrão imposto pela mídia e que muitas vezes é um aspecto superficial, motivado pelo consumismo e que a gente nem sabe por que aquilo é importante, né? É tão descartável e tão irrelevante que a gente nem lembra o que foi moda ou o que foi padrão de beleza há 10 anos atrás, por exemplo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero destacar um ponto importante. Se caso tu te perceba se sentindo atraída por pessoas que têm ali aspectos complicados ou que tu sente atração pelos aspectos ali mais difíceis das pessoas, por exemplo, se tu sente atração pela arrogância ou pelo descaso que a pessoa trata os outros, é importante que tu possa avaliar, porque muitas vezes essa atração ela se trata de um padrão disfuncional. Então ela é uma atração disfuncional. E isso é de nível terapêutico, então precisa ser avaliada em terapia, em profundidade, porque a gente está falando de um padrão disfuncional todas as vezes que a gente se sente atraído por coisas que nos fazem mal. Para entender um pouco mais sobre o que é isso, do que se trata, eu te recomendo assistir o vídeo aqui do canal que fala sobre química esquemática. É esse que está aparecendo aqui no seu card. E agora eu quero te ouvir. Que outros aspectos que tu incluiria nessa lista? Me conta aqui nos comentários e a gente vai conversar. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. É só um clique, mas gera para mim muito apoio pro canal e tu pode receber mais reflexões sobre autoconhecimento por aí nas tuas sugestões do YouTube. Muito obrigada pela companhia, um abração e até o próximo vídeo.